Então, nós vamos falar hoje de números racionais, né, representação fracionária e representação decimal, ok? E a gente vai ver como colocar números na forma racional na reta numérica. Esse é o nosso objetivo, tá? Não vai ser a primeira vez que vocês vão trabalhar com fração, né? Frações vocês começaram a trabalhar quando vocês estavam no sexto ano. Ainda no quinto vocês viram alguma coisa de fração. Então já trabalharam no sexto. Certamente no ano passado vocês viram alguma coisa, né? Então nós vamos começar falando de números racionais, porque como o ano passado foi muito complicado para todo mundo, vocês não viram a matéria do sétimo toda, né? Então a gente vai iniciar com uma parte que faltou e depois a gente engrena pegando a parte do oitavo ano para não faltar nada, né? É claro que a gente não vai fazer tudo completamente como deveríamos fazer, pois não há tempo hábil para fazer 2 séries, né? Mas vou tentar fazer o melhor possível para que não falte os elementos mais importantes, tá certo? Então veja bem, para a gente começar, pergunto para vocês, o que é um número racional? Alguém consegue me responder? O que é um número racional? Ah, boa pergunta aí, Júlia. Interessante que você tenha um caderno aí, um lápis e uma borracha, uma caneta para anotar, ok? Importantíssimo. E quem chegou depois aí, gentileza, coloca o nome e a turma no chat, tá? O que é um número racional? Alguém sabe dizer? Ou todo mundo está com vergonha? Às vezes todo mundo sabe que está com vergonha de falar, né? Esse barulhinho que vocês estão ouvindo aí é o pessoal que está entrando. Eu tô com acesso bloqueado aqui, tem que autorizar, tá? Gente, um número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Todo aquele número que eu consigo escrever ele em formato de fração, ele é um número racional. Mesmo que ele não apareça inicialmente na forma de fração, ok? Aparecendo ou não inicialmente na forma de fração, desculpa, gente, os números racionais podem ser escritos como fração. Tá certo? Tá. Mas quais são esses números? Veja bem. Você certamente já ouviu falar num conjunto cujo símbolo correspondente é n e um outro cujo símbolo correspondente é o z. Tá? Esses números fazem parte do conjunto dos números naturais e também do conjunto dos números inteiros, né? Esse n aqui, olha, são aqueles números, ó. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, reticências. Reticências quer dizer que continua, tá? Então, conjunto n, conjunto dos números naturais, tá? Formados por todos esses números que eu acabei de listar e outros, né? Infinitos, na verdade. Bom, e o conjunto z? Esse segundo que está aqui. O conjunto Z, vou trazer para cá, o Zzinho, ele é formado por infinitos números antes do zero, né? Começa lá no infinito, não, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, opa, 3 aqui ficou ruim, 3 reticências, e continua também infinitamente. Observe que o conjunto N, que é formado pelos números naturais, é o início, né? São aqueles números lá da Idade Antiga, que aquele povo antigo das cavernas começou a utilizar para contar os elementos, né? 0 coisas, nem tinha zero antigamente, certo? Então, 1, 2, 3, 4 são os naturais. E os números inteiros é a extensão do conjunto dos números naturais, né? O conjunto formado por todos os naturais, mais os negativos, que parecem com os naturais, tipo menos 1, menos 2, menos 3, e por aí vai. Aí você forma um conjunto um pouquinho maior. Observe que um está dentro do outro, né? Agora, quando eu olho para o conjunto que eu estou colocando de verde aqui, olha só, que é o conjunto Q, o conjunto Q, ele é o nosso conjunto em questão. Ele é o conjunto dos números racionais, tá certo? Contempla todos os números naturais, também os inteiros, e outros, né? Aquelas frações que não são nem naturais e nem inteiros. Bom, mas e por que eu estou falando daquelas frações que não são nem naturais e nem inteiros? Será que número natural e número inteiro também é fração? Pode ser, né? Vocês devem ter visto que quando eu pego um número 2 apenas, ele pode ser escrito como 2 sobre 1. Esse aqui é o 2. Se eu pegar o menos 4, por exemplo, eu posso escrevê-lo como menos 4 sobre 1. Aí ele vira uma fração.
né? Observe que eu já comecei a falar das frações aqui, né? Pois no início eu disse que é todo número que eu consigo escrever como fração. E se eu estou pegando o número natural e escrevendo ele como fração, então ele também é racional. Aqui do lado de cá, eu tenho alguns exemplos de números que se enquadram especificamente em cada conjunto. Olha só, lá nos naturais, lá no meiozinho, eu tenho 0, 2, 37, 4, infinitos ali dentro, tá? Nos inteiros, todos esses azuis, né, que estão nos naturais, mas, ó, menos 8, menos 7, os negativos aparecem. E aí, além desses do azul e do roxo, aparecem os que estão no verdinho ali. Todo mundo que está lá dentro entra nos racionais, além deles, as frações e alguns decimais, tá certo? Não são todos os números decimais que vão entrar nesse conjunto Q. Beleza? Mas então, o que é uma fração? Vamos lá lembrar o que é uma fração? Uma fração é um número, tá? Um número que representa uma parte de um todo. Como assim? Daqui a pouco eu falo como assim, tá? Eu tenho dois números que formam um único número, certo? Um ou dois números naturais. Um vai ficar nessa parte de cima e o outro vai ficar nessa parte de baixo. Esse número de cima a gente chama de numerador. E esse de baixo a gente chama de, quem sabe? Coloca aí no chat. Ou pode falar no microfone também, tá? E esse número de baixo, que nome que ele recebe? Denominador. Muito bom, denominador. Então, o de baixo é o denominador. Qual é a função de cada um? A função do denominador é pegar o número inteiro e dividi-lo em partes iguais. Tá certo? Então, eu pego o inteiro e divido ele totalmente em partes iguais. Né? No caso, duas partes, três partes, quatro partes. Nessa fração que eu acabei de desenhar, três partes, né? E o numerador é a quantidade de partes que me interessa. Por exemplo, se eu pego aqui um inteiro, eu vou desenhar um retângulo, tá? A gente gosta de retângulo na matemática, né? Na hora de representar frações. Certamente vocês aprenderam desenhando retângulos, né? Peguei aqui um retângulo e suponho que a gente dividiu em partes iguais, tá? Não estou muito perito aqui em escrever com a caneta, não. Mas vamos supor que são partes iguais. Então, a quantidade de partes é 3, porque o denominador é 3. Bom, se o numerador é 2, então desse inteiro que eu reparti, eu tenho que coletar três partezinhas dessas, né? Então, eu pego uma aqui, coloro, pego uma outra aqui e coloro. Então, a fração 2/3 nesse retângulo está representado. Ok? Se eu quiser representar a parte que eu não pintei, que fração seria? Pode colocar no chat, pode falar também, viu, gente? Pode abrir o microfone, falar à vontade. Qual fração representa a parte branca ali, a parte que eu não colori? Uma vez que a parte que eu colori representa 2/3. Isso, ó, o Doc, ele respondeu. Tá? 1/3. Beleza, é 1/3. Por quê? Está dividido aqui em 3 partes, ok? E a parte que eu não peguei é uma só. Então, 1/3. Beleza? E essa parte aqui colorida representa os 2/3. Deu para dar uma clareada aí na questão das frações? Ok? Tempão que a gente não fala, que vocês não veem frações, né? Acho que deu para dar uma clareadinha, né? O que é uma fração, né? Como representá-la pegando aí um objeto qualquer partindo em partes iguais. Bom, vamos lá. Qual é a fração correspondente aqui em cada caso? Veja bem. Nesse primeiro caso, peguei um círculo e dividi. Eu quero saber a parte vermelha e depois eu quero saber a parte branca, tá? Vou chamar aqui de V e vou chamar aqui de B. B, parte branca, V, a parte vermelha. Pode colocar no chat aí, ou pode falar também, tá? Qual a fração correspondente à parte vermelha? Diz aí. Falta só um complemento, Ludmila. A gente fala assim, ó, 1/2, tá bom? Porque eu dividi ali em 2 partes. Quando forem 2 partes, 1/2, 3 partes, 1/3, 4 partes, quarto, 5 partes, quinto, e assim por diante, tá? Sexto, sétimo, por aí vai. Quando chegar no 11, do 11 para cima, a gente tem que acrescentar a palavrinha avos. Por exemplo, se eu dividisse em 11 partes, 1/11, 12 partes, 1/12, e por aí vai. Então, a Ludmila falou ali, a parte vermelha é 1/2. 1/2 é assim que eu escrevo. E a parte branca?
E a parte branca? Vamos lá, não fique com vergonha de participar, tá? Fique à vontade aí. Bora participar. A parte branca é qual fração daquele círculo? Isso, 1/2 também. Sem pergunta, é afirmação mesmo, Doc. 1/2 também, ok? As duas partes são iguais, tá certo? É branco de um lado, vermelho do outro, meio a meio. 1/2 para cada um. Bom, e nesse segundo caso? Vamos lá, vamos dificultar um pouquinho. Parte vermelha, depois parte branca. Qual é a fração que corresponde à parte vermelha? 3/4, beleza. 3/4. E a parte branca? 1/4. Muito bem. Vamos lá. Agora, nesse próximo caso, parte vermelha, qual é a fração? 1/4. E para a parte... Eu nem sei se vocês responderam para essa, né? Mas está valendo. 1/4. E a parte branca, qual é a fração? Beleza, vocês são craques demais, nem parece que ficaram um ano sem ver matemática aí, hein? Olha só, nesse próximo caso, qual a fração? Isso, nessa próxima figura, tá? Vermelho, depois branco. Agora que eu sei que vocês conseguem, hein? Vamos lá. 1/8. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, a parte vermelha é 1/8. Beleza. E a parte branca? 7/8. Muito bem. Por último, vamos lá. Parte vermelha. Cinco. Beleza. 5. Parte vermelha, 5/8. E a parte branca? 3/8. Vocês perceberam que sempre a parte vermelha junto com a parte branca dá o inteiro, né? 3/8, Doc, 3/8. São 3 partes de 8. Ok? Observem que sempre a parte vermelha mais a parte branca se complementam. Tá certo? Então, você tem ali na primeira figura 1/2 para a parte vermelha, 1/2 para a parte branca. Você tem na segunda figura 3/4 para a parte vermelha e 3/4 para a parte branca. Na terceira, e 1/4 para a parte branca. Somando as duas dá 4, tá vendo? Na terceira figura, 1/4 para a parte vermelha, 3/4 para a parte branca. Juntou ali, dá 4. Na quarta figura, 1/8 para a parte vermelha e 3/8 para a parte branca. Se você soma as duas, dá 8. Então, percebam que a parte que eu pego e a parte que eu não pego, em cada caso, sempre somando, vai dar o inteiro. Ok? Bom, vamos lá. Mais um desafio para vocês. Você tem uma turma com 30 alunos, ok? E desses 30 alunos, 18 são meninas. Observe que no primeiro caso a gente tratou figuras, né? A gente trabalhou só com figuras. Agora a gente está colocando um contexto diferente. Agora é quantidade. Então, fração também pode representar quantidade. Se eu tenho 18 meninas, qual é a fração de meninos e qual é a fração de meninas? Vamos ver. Como é que vocês estão aí de recordação da parte de frações, hein? Quem puder pode falar no microfone, quem não puder escreve no chat aí. Vou dar um minutinho para vocês pensarem. Boa tarde, Raquel. Joia? 12/30 olha, demais, estão demais, hein? Tô falando. Nem parece que ficaram um ano sem estudar. Olha lá. Se eu tenho 30 meninas, então tem que ter 12 meninos, né? Para dar o total de 30 alunos. E eu não falei que sempre ali o total ali é a quantidade de partes. Nesse caso aí, cada aluno representa uma parte, né? Dos 30 alunos. Então, se eu quiser representar a fração de meninos, ok? Vamos lá, letra A, meninos. 30 menos 18, dá 12. Então, são 12 meninos, ok?
Então, a fração de meninos é 12, a parte que eu quero, sobre o todo. 12/30. Na letra B, a gente já sabe qual é a quantidade de meninas, então, para a letra B, a fração 18/30. Vocês lembram o que é simplificar fração? Vocês lembram disso? Simplificação de fração? Só colocar um sim ou não aí. Não. Ludmila, não. Bacana. Bom, simplificar uma fração é quando a gente pega uma fração e quer representá-la com representantes menores, com números menores, que não vai mudar nada. Por exemplo, eu posso pegar um chocolate. A gente gosta de chocolate na matemática, mas não falei que a gente gosta de chocolate? Vou pegar o chocolate de novo aqui, ó, um retângulo, tá? Vou pegar o chocolate aqui, eu vou dividir esse chocolate ao meio, ok? E vou colorir uma parte. A fração que eu peguei desse chocolate é 1/2. Beleza? Mas eu posso pegar esse mesmo chocolate e dividir de forma diferente, ó. Eu posso fazer assim se eu quiser. Vou partir assim, porque dá mais pedacinhos, se tiver mais gente para comer, eu dou para mais gente, certo? E aí, se eu dividir o chocolate dessa forma, a fração vai mudar. Mas ela vai representar a mesma quantidade. Porque agora a quantidade de partes que eu tenho é a seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 pedacinhos. Ok? Então, o de baixo é 12. E eu peguei 6. Então, observe que as frações são diferentes. Uma é 6/12 e a outra é 1/2. Só que elas representam a mesma quantidade. Só foram partidos ali em forma diferente. Então, quando eu simplifico uma fração, eu quero representar essa fração 12/30 de uma forma diferente, só que com representantes menores, né? E como é que eu faço isso? Basta a gente pegar o numerador e o denominador e dividir os dois por um mesmo número, tá? Por exemplo, eu posso pegar o 12 e o 30 e dividir os dois por 2. Não é? Sempre tem que ser o mesmo número, tá? Se eu dividir o 12 por 2, vai dar 6. Se eu dividir o 30 por 2, vai dar 15. Ok? Pergunta para vocês. Eu ainda consigo simplificar um pouquinho mais? 6 e 15 dividem por um mesmo número? O que vocês acham? Sim ou não? Dá para dividir 6 e 15 por um mesmo número? 15 não divide... Tá, pode ser qualquer número, tá? Eu usei o 2 ali, mas pode ser outro. Não precisa ser o 2 sempre. Eu estou usando o 2. Vocês conseguem identificar um número que divide 6 por ele e... Isso, olha lá, a Ludmila viu. O 3. Então, 3 dá. Olha só, então vamos dividir o 6 por 3. Vamos fazer isso. O 6 eu divido por 3. E o 15, o 15 também eu vou dividir por 3. Vai dar quanto? Vai dar 2/5, 2/5. Aí, olha só. Essa fração que a gente achou, 2/5, é diferente. Mas vale a mesma coisa que 12/30. Porém, essa fração que a gente acabou de achar, não dá para simplificar mais. Os dois não dividem por o mesmo número, diferente do 1, né? Por 1 todo mundo divide, então não vou nem contar com 1, tá bom? Então a gente não consegue achar um mesmo número que divide o 2 e o 5 ao mesmo tempo. Esse tipo de fração aqui a gente chama de fração irredutível. Beleza? É uma fração irredutível. A gente pode fazer o mesmo com 18/30. E nem precisa ir aos poucos, tá? Eu fiz por 2 e depois vocês me disseram para fazer com 3. Se eu quiser, eu posso fazer por um número maior de uma vez, caso eu consiga ver. Alguém consegue ver um número maior do que 2 e do que 3, que dá para dividir o 18 e o 30 ao mesmo tempo? 18 dividido por ele e 30 dividido por ele. Alguém consegue ver? 30 dividido por 4, acho que não dá não, hein? Acho que não dá não. Não, 18. Pensem mais um pouquinho. 9. O 18 divide por 9. Mas o 30 não dá não, né? Porque 9 vezes 3 dá 27. 9 vezes 4 dá 36. Aí passa um pouquinho. O Doc lá. O Doc falou. 6. Boa, garoto. Garoto, né? Porque o nome é Doc mesmo ou é apelido? Aí como eu não estou te vendo, não sei se é menino ou se é menina. Tá? Doc. Então, divide por 6. Né? O 18 divide por 6 e o 30 também. Aí aqui em cima vai dar 3 e lá embaixo vai dar 5. Olha só, os 5/3 já é uma fração irredutível.
Pessoal, se eu quisesse, eu poderia fazer por 2? Poderia. Você ia dividir por 2 e por 2. Ia dar 9 e 15. Aí você ia fazer de novo. Tá certo? Beleza, Doc. Aí você ia fazer de novo, só que não ia dar por 2. Aí ia dar por 3 de novo. Igual fez lá em cima, por 2, depois por 3. Tá bom? O importante é, quando a gente quer simplificar, reduzir o máximo possível, achar uma fração irredutível. Beleza? Ok. Vamos adiante? Olha aí mais um exemplo, ó. Agora é uma aplicação um pouquinho diferente. Então, a gente já viu a fração lá com a figura, repartindo inteiro. A gente agora viu uma fração como ali a parte de um todo, né, de uma quantidade, perdão. E aqui a gente vai aplicar a fração misturando com o dinheiro. Olha só, o Cláudio, ele tinha R$240. E ele resolveu dar 2/3 do que ele tinha para sua esposa. Cláudio é bonzinho, ele deu 2/3 para a esposa, ficou com o resto. Ó, qual é o valor que o Cláudio deu para a esposa? Qual é o valor que sobrou para o Cláudio? Quer pensar aí? 2 minutos para vocês pensarem? Ó, abençoado, hein? O vizinho aqui resolveu furar o teto agora, né? Na hora da aula. Que benção. Coisas da aula online, gente, acostumem-se. Isso acontece o tempo todo, tá? Então, pensem aí, me fala aí, quanto que o Cláudio vai dar para a esposa e quanto que vai sobrar para ele? Vai gastar, né? Ele no shopping, comprar ali alguma coisinha, né? No supermercado, comprar um doce. Querem pensar? 2 minutinhos? Vou marcar aqui, ó. 4h30, 4h32 eu respondo, tá? Uai, mas a Yasmin já tá falando o negócio aí, ué. Não deu rápido demais. Será que é isso mesmo? 120, Yasmin? 120 seria a metade, não, olha só. Se ele tem 240, 120 é a metade. Né? Então, acho que deu um pouquinho mais. Ludmila, 80 foi para quem, hein? 80 para a esposa? Isso, ó, a Andressa falou que ficou 160 para ela e 80 para ele. Esperando só abençoado parar de furar ali. Vocês estão ouvindo muito barulho aí? Na furadeira? Menos. Bacana. Vamos ver, então. Algumas pessoas já responderam. Vamos ver o que deu. Olha só. Qual a ideia que a gente colocou lá no começo, quando eu falei de fração? Eu falei que o denominador, ele pega e reparte o todo em partes iguais, e o numerador, que é o de cima, é a quantidade de partes que a gente pega, né? Não é verdade? Então, se o denominador é 3, significa que 3 é a quantidade de partes que eu tenho que pegar, que eu tenho que dividir, perdão. Então, vamos fazer isso, olha, vamos pegar o 240, 240 dividido por 3. O que vai dar isso? 2 não divide por 3, então eu vou pegar o 24. O 24 dividido por 3 vai dar 8, porque 8 vezes 3 é 24, né? E não vai sobrar nada. Sobra 0. Aí eu vou descer o 0. O 0 eu vou dividir por 3, dá 0 para cada um, né? 0 vezes 3 é 0, então não sobra nada, deu 80. Então, quando eu pego 240 e divido por 3, é como se eu estivesse lá pegando meu chocolate, tá? Vamos fazer a analogia do chocolate que eu gosto de fazer com chocolate sempre, tá? Eu gosto de chocolate. É como se eu pegasse o chocolate e dividir em 3 partes. Cada pedacinho desse aqui, ó, é 80. Beleza? Olha só. A esposa do Cláudio levou 2. Aqui, ó. 2/3 foi para ela. Então, se ela levou 2, é 80 mais 80. Então, ela levou 160. Beleza. E o Cláudio pegou o que sobrou. Se ela levou 2, o Cláudio levou um só. Tá certo? Então, o Cláudio ficou com 80. Beleza? Muito bem aí. Quem não acertou, não precisa ficar preocupado, não, que já tem um tempão que a gente não trabalha isso, né? Que vocês vão ver isso. A gente está só dando uma recordada. Essas perguntas que eu faço aqui é para ver quem lembra. Mas quem não lembra, não se preocupe que vai engrenar com o tempo. Não se preocupe. Tá, beleza? Deixa eu ver o horário aqui que eu falo demais. O tempo vai passando, eu nem percebo, gente. 14h16, 33. Bora lá. Bom, cada fração, pessoal, está associada a um número decimal. Tá? A gente até agora só falou de fração, né? E eu disse no começo que número racional era todo número que a gente consegue escrever na forma de fração. Beleza. A gente começou falando das frações e agora eu solto essa.
cada fração está associada a um número decimal. Significa o seguinte, se eu te dou uma fração, existe um número decimal que vale a mesma coisa que aquela fração, só é decimal. Beleza? Por exemplo, se eu pegar 1 sobre 2, que vocês estão muito acostumados, é bem prático, tá? Ele tem um decimal associado a ele, que é o 0,5. Os dois valem a metade, tá certo? E existe um meio de a gente sair de um número decimal, de uma fração, perdão, e chegar no número decimal, e o contrário também. Sair de um número decimal e chegar numa fração. Daqui a pouquinho a gente fala do decimal para a fração, tá? Vamos falar inicialmente da fração para o decimal. Eu quero transformar essa fração em um decimal e essa outra fração também. Alguém sabe fazer isso? Tentem fazer isso. Eu quero fazer essa fração 3/4 virar um número decimal e quero fazer também a outra fração, que é 20/3, virar um número decimal. Tá certo? Tentem fazer isso aí e coloquem no chat a resposta. A parede é papel de parede ou... Você fala minha parede, Matheus Barbosa? Enquanto o Matheus Barbosa vai respondendo, eles vão pensando. Isso, na minha parede é de mentira, é só um fundo virtual. Só para não ficar fake atrás, né? A gente dá aquele charme para ficar bonitinho. Dá para trocar. Na outra hora eu ponho outro, tá? De outra cor. Vou deixar o fundo fake, vocês ficarem vendo um fundo fake? Lógico que não, põe um fundo bonitinho para dar aquele charme. Né? Fica parecendo que é chique, né? Vocês não gostam de professor e professora chique? Então aí, ó, fundo chique. Depois eu coloco mais bonitinho para vocês verem. 3,5, Ludmila. Será? Vou responder agora não. Vamos deixar alguém mais responder aí. É fundo verde. É fundo verde, ó. Você tá craque, hein? Tá sabendo das coisas. É fundo verde. Ó, quer ver? Aí, ó, é fundo verde, ó. Esse fundo aqui é o fundo que você pode ver, fundo verde. Tá bom? Aí você consegue me ver por aqui. E aí, pessoas? Peraí, tem alguém entrando aqui. A Yasmin achou 1,5. Depois a Sara Gabriele achou 5,3. Vou deixar vocês responderem aí, tá? Daqui a pouco eu respondo. Vai pensando aí. Vou voltar para o fundo bonito, né? Isso aí. Então, você falou tanto de doce que agora você está me devendo uma. Pendura aí, tá? Quando a gente voltar, eu vou dar um doce para cada um. Pendura aí. É pequenininho, senão você já viu, né? Não dá. 4,0? Tá. Então, estou deixando vocês arriscarem. Agora a gente vai ver como fazer, tá? Sempre que a gente quiser transformar um número fracionário em um número decimal, basta a gente fazer a seguinte mágica. Olha só que maravilha. Pega o numerador, que é o de cima, e divide pelo denominador, que é o de baixo. Assim, olha. A gente vai ter que fazer o 3 dividido pelo 4. Aí você pensa assim, não, pessoa, 3 dividido pelo 4? Dá não, né? Como é que divide 3 por 4? Vocês já sabem, né? Vocês já estão no 7º, 8º ano, né? 7º, 8º, né? A transição do 7º para o 8º. Vocês viram isso aqui lá no 5º. Bom lembrar. Como é que eu divido aí 3 por 4? Quem lembra aí? Me ajuda. Quero dividir 3 inteiros para 4 pessoas. Quanto que cada um vai ganhar? É menos de 1, né? Certo? Concorda? Coloca 0. Boa aí, ó, tá vendo? Aos poucos vocês vão lembrando. Coloca 0. Vamos pôr o 0 aqui. Mas quando a gente coloca um 0 aqui, galera, a gente tem que colocar um 0 aqui, porque a gente passa para a parte decimal, tá? Eu tinha 3 inteiros, agora eu tenho 30 décimos. É como se eu pegasse o meu inteirão e partisse ali, olha, em os 3 inteiros e partisse em 10 pedacinhos cada um. Aí você fica com 30. Tá bom? Aí sim, agora eu consigo dividir, ó. O Kerlon já respondeu ali. Zezão, que é o Samuel também. Zezão, pai do Zezão. Zezão, pai do Zezão. É o Samuel. 0,75. Será?
Agora eu consigo dividir facilmente, ó. 30 dividido por 4 vai dar 7. Beleza, ó, 7 vezes 4 dá 28. E aí vai sobrar 2. Beleza? Mas eu gostaria de continuar dividindo. Vamos dividir mais um pouquinho? Se eu quiser continuar dividindo, eu coloco zero de novo. Mas cuidado, hein? Não vai colocar zero lá no quociente, não. É só no 2 para a gente continuar a divisão. Agora a gente está passando para os centésimos, tá? A gente estava nos décimos, agora a gente vai para os centésimos. 20 dividido por 4 dá 5. E 5 vezes 4 dá 20. Aí não vai sobrar nada. Prontinho. Então, Samuel e Kerlin acertaram. 0,75. Beleza. 3 quartos vale a mesma coisa que 0,75. Beleza? E para o 20 terços? É a mesma coisa. Tá? Mesma coisa. Todos os casos são idênticos, assim, o processo de encontrar o número decimal. Só que em umas situações vai dar um tipo de número e em outras situações vai dar um outro tipo de número. Então, no caso dos 20 terços aqui, vai dar mais de um inteiro, concorda? Porque eu tenho 20 para dividir para 3. Então, tem que dar mais do que inteiro. Não pode dar 0, alguma coisa. Alguém já sabe a resposta? Dividindo 20 por 3, o que vai dar? Ninguém? 0,15? Dá mais, viu, Ludmila? Porque eu tenho 20 coisas para dividir para 3 pessoas, por exemplo. Então dá mais de 1, né? Mas dá muito mais do que 1. 3 vezes 7 é 21, 3 vezes 6 é 18. Certo? Então dá muito mais do que 1. 5, vamos ver aqui, 5 vezes 3 é 15, certo? Eu acho que 6 chega mais perto, né? 6 chega mais perto, 6, vamos lá, 6 vezes 3 dá 18, beleza? Vai sobrar 2. E eu gostaria de continuar dividindo, não quero trabalhar com o resto, não, quero continuar a divisão. O que você faz? Coloca o 0, né? Aí vira parte decimal, tá? Então você tem que colocar uma vírgula aqui. E prossegue com a divisão. Vamos pegar ali o 20 e dividir para 3, né? Aí vai dar a mesma coisa, concorda? 20 dividido por 3 dá 6 de novo. Que aí vai dar 18, vai sobrar 2 e eu vou continuar. Ponho 0, dá 6 outra vez, 6 vezes 3, 18, sobram 2. Vocês perceberam que isso não vai parar? Se eu quiser, eu fico a vida toda aqui dividindo, vai dar 6, 18, sobra 2. 6, 18, sobra 2. 6, 18, sobra 2. E como a gente não vai continuar fazendo isso, a gente já sabe o que vai acontecer, e não tem tempo para ficar aqui a vida inteira fazendo isso, vou colocar aqui um reticências, ó. 3 pontinhos. 3 pontinhos ali indica que continua, tá certo? A divisão vai continuar e o resultado vai dar sempre 6. 6, 6, 6. Então, aqui, ó. Continua. Esse tipo de número, que é um número decimal, que tem uma representação infinita, né? São infinitos números, mas que tem ali uma parte que repete a vida inteira, é chamado de dízima periódica, tá? Então, esse resultado aqui é uma dízima periódica. Ok? Guarda isso. Ele vai ser representado dessa forma, com reticências, ou então você pode escrever assim, ó, 6,6 e colocar uma barrinha em cima, tá? A barrinha em cima indica que o 6 é o número que vai repetir para a vida toda. Então você tem duas, né? Você tem duas formas de representar uma dízima periódica, com reticências ou então com a barrinha em cima da parte que repete. Ok? A gente vai falar mais da dízima periódica em uma outra aula, tá? A gente vai gastar um tempo grande para falar só dela. Então, por enquanto, deixa só o conhecimento, a lembrança do que é uma dízima periódica, para depois a gente falar efetivamente dela. Ela é tão especial que eu vou separar um tempão só para ela, tá? Vamos lá. Pessoas, nem todo número decimal corresponde a uma fração. Sabia disso? Existem 3 tipos de dízimos, não, né? De números decimais. Existe esse primeiro tipo aqui, um decimal exato, né? Que deu na primeira fração que a gente trabalhou, tá? Então, esse aqui é um decimal exato, tá? Ele tem representação
Opa, representação finita. Ou seja, eu fiz a divisão, acaba num determinado local. Nesse primeiro caso, não acabou no 5. Ponto final, não tem nada para frente. E tem este outro que ele tem representação infinita, mas é uma dízima periódica. Então, aqui tem representação. Opa, representação infinita. Mas tem que ser dízima. Tem outros números que também têm representação infinita, mas não são dízimas periódicas. Tá certo? Por isso que eu coloquei aqui, nem todo número decimal corresponde a uma fração. Vocês já ouviram falar no pi? Quem já ouviu falar no pi? Vou colocar no chat aí. Ludmila, sim. Pi. O pi, galera, ele é um número decimal que possui infinitas casas, obviamente, porque aqui é um número decimal, né? E não é um número racional. Porém, esse número pi, ele não tem uma parte que repete sempre. Ao contrário das dízimas periódicas, tá certo? Ele não tem uma parte que repete. Eu coloquei na atividade de vocês o número pi. Vai aparecer lá. Lembra dessa informação que eu estou passando para vocês, tá? Ele é um número decimal com... Opa, desculpa. Ele é um número decimal com representação infinita, porém não tem uma parte que repete a vida inteira. Tá certo? Vou colocar aqui as primeiras casinhas do pi para vocês verem. Já se conhecem várias casas, tá? Mas não é possível conhecer todas. Você já deve ter ouvido falar aí, de alguém mais velho, né? Que o pi ele é 3,14. Alguém já ouviu isso? O pi é 3,14. Mas o pi, ele não é 3,14. 3,14 é uma parte dele, tá bom? Só uma quantidade de casas decimais. Então, esse aqui é o famoso pi. Eu estou aqui mostrando algumas casas decimais do pi. Tem infinitas, tá certo? Então, olha só, 3,14, 15, 9, 2, 6. Tem local, gente, que tem até campeonato para ver quem decora mais casas decimais do pi. Busca na internet depois aí, né? Quem é o cara que decorou mais casas do pi? Acho que foi o cara que ficou 10 horas ditando as casas do pi. Mas assim como o pi, tem vários outros. Quando você pega a sua calculadora, por exemplo, e calcula raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 5, não existe uma raiz quadrada exata para esses números, tá? Mas vocês conseguem ver uma parte das casas decimais que representam a resposta na calculadora. E, obviamente, vai ter um final porque a calculadora é limitada, né? Ela é limitada, não vai mostrar infinitas casas. Mas se tivesse uma calculadora infinita, aí ela ia mostrar todas as casas do raiz de 2, todas as casas do pi. Tá? Então, guarda isso. Os números decimais que têm a representação infinita, mas não são dízimas periódicas, não são racionais. E aí, então, a gente não consegue escrevê-lo na forma de fração, tá bom? Só esse tipo de número que não vira fração. Os decimais exatos viram fração e as dízimas periódicas também viram fração. Esse tipo de número aqui, como π, não vira fração, tá bom? E para esses números que a gente consegue transformar em fração, a gente vai fazer. Vamos fazer para esses três aqui, ó. A dízima periódica vai ficar para outro momento, tá? 1,3, 2,45 e 0,500. Quero fazer cada um virar uma fração. Quem lembra como fazer isso? Pode colocar aí no chat, que daqui a pouco eu vou fazer. 2 minutos. Vou marcando aqui, ó. 10 e 40... 10 não, né? 10 é de manhã. 16 e 48. 16 e 51 eu faço, né? Porque o 48 já tá rolando, para dar 2 e um pouquinho. Quem for descobrindo já pode colocar aí. Aí eu estou esperando várias respostas aqui, né? O Daniel falou que é 1/3. Quem quiser representar a fração, aí sem precisar colocar o tracinho assim, Daniel, pode usar a barrinha. Por exemplo, 4/5. Pode ser assim, ó. Tá bom? Isso aí também representa uma fração. Aí é mais fácil do que colocar esse tracinho.
Beleza? Então, quem descobriu um T, 1,3, já pode ir colocando aí. 2,45 também pode, 0,500 também pode. 1 sobre 3, multiplica por 2. Não, a gente não vai fazer operações agora não, só a transformação mesmo, tá? Isso aqui corresponde a tal fração. Ponto. Sem continha de vezes, de dividir, mais, menos, nem nada. 1 sobre 3, 2 sobre 45... 1 sobre 3. E não fique com vergonha de errar, não, tá? 0 sobre 500. Tem como? Tem como. Mas não estou falando que é o certo, hein? 2 sobre 4 a última. Ok. Isso aí, vai colocando o que vocês acham aí, que daqui a pouco eu corrijo. 1 sobre 2 a última. 0 sobre 500 a última. Isso aí. Aí, ó, mais um minuto, hein? Quinhentos sobre 0, 0 sobre 500, 0 barra 500. Vamos lá. Vamos fazer? Eu já percebi aí como é que vocês estão pensando para tentar transformar. Vocês estão pegando o primeiro, a vírgula está funcionando como se fosse a barra de fração, e o que vem depois da vírgula vocês estão colocando embaixo, né? Pelo que eu percebi, esse é o raciocínio que vocês estão utilizando aí para tentar transformar, ok? Sinto desapontá-los, mas esse não é o raciocínio. Mas não tem problema, não. Quase todo mundo que eu pergunto, na primeira resposta, responde assim, tá? Não fiquem tristes. Agora eu vou dar a realidade para vocês. Vamos lá. Como é que a gente vai transformar esses números em fração? Primeira coisa, a gente precisa de um numerador e a gente também precisa de um denominador. Né? Para fazer a fração, a gente não tem que ter dois números, um em cima e embaixo. Então a gente precisa montar os dois. Então vou colocar uma barrinha aqui, ó. Opa, a barrinha que vai separar um do outro. Um para cada caso, ó. Vocês vão ver que é muito fácil. Eles vão até falar assim, nossa, é só isso. É só isso. Segunda coisa, já que eu quero encontrar dois números, esquece a vírgula. Esquece a vírgula. O que ficar já é o de cima. Bacana? Então, no primeiro caso, o de cima é 13. No segundo caso, o de cima é 245. No terceiro caso, é 0,500. 0,500 é 500, tá? Então, no terceiro caso é 500. Então, meio caminho já está andado. Concordam? Colocou a barrinha, tira a vírgula, o de cima é o que sobrar. E aí, Dei, você já usou tudo. Como é que eu vou colocar o de baixo agora? Se eu já usei tudo ali no de cima. Ah, a Ludmilla já começou a dar aquela clareada na mente dela, olha só. O primeiro é 13 sobre 10, real. O primeiro é 13 sobre 10. Por quê? Porque eu tenho apenas uma casa decimal, perdão, gente. Uma casa decimal. Olha aqui. Essa uma casa decimal é correspondente a um décimo, né? No caso, 3 décimos. A casa dos décimos. Se eu estou na casa dos décimos, então aqui embaixo é 10. É o mesmo que eu parti um inteiro em 10 partes para obter décimos, tá? Como eu estou no décimo, nos décimos, tá? Então o de baixo vai ser 10. E no segundo caso, já que no primeiro tem uma casa decimal e é 10, no segundo vai ser o quê? A Ludmilla falou que é 100. 100, realmente é 100, por quê? Se eu tenho duas casas decimais, eu tenho ali casas dos centésimos. Vocês lembram do UDCM? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, aí vem décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo. É a mesma coisa. Se eu estou com duas casinhas, eu estou nos centésimos. E centésimos vem de 100, não é? Centésimos. Então, o de baixo vai ser 100. E no terceiro caso? O que vai acontecer ali no terceiro caso? Ah, então o último é 500 sobre 1000. Boa, tá vendo como é que vocês lembram rápido? O último ali vai ser 500 sobre 1000. Bacana? Então ficou fácil agora, não ficou? Ficou tão fácil que se eu perguntar para vocês como é que eu escrevo 2,4 em fração, vocês vão me falar rapidinho. É só isso, Toque. Não te falei? Fala para mim agora, 2,4 em fração, como é que fica? Vamos ver se vocês pegaram a ideia mesmo, vocês estão tentando me enganar. Deixa eu ver. Ah lá, pegou, a Ludmilla já mandou lá. 24 sobre 10. E se eu pegar, vamos mudar um tiquinho a cara para ver se vocês estão tentando me enganar mesmo. 24,3. Só isso, 24,3. Vai lá. Esse aqui é diferente, hein?
24,13, isso. Pô, dá nem tempo de escrever 243 sobre 10. A Aldmira pegou jeito. Acompanha ela aí, galera. Esquece a vírgula. 243, beleza. Embaixo tem uma casa só, não é? Só uma casa? Então embaixo é sobre 10. Ponto final. Não importa se a esquerda tem uma casa, duas, três, quatro, 20, 1 milhão de casas, tá? O que vale para o de baixo é só a direita da vírgula. Se a direita tem uma casa, é sobre 10, ponto final. Tá certo? E é isso aí. Tem alguém copiando? Pode anotar aí. O Doc falou assim, pô, não dá nem tempo de te escrever. Vou te dar um prêmio, Doc. Vou pegar esse slide e vou colocar lá no grupo para você. Tá bom? Aí você não precisa se preocupar em copiar. Você presta atenção aqui que eu devolvo para você depois lá no chat. Daqui a pouquinho. Quando acabar a aula, eu faço um PDF, envio lá. Você pode abrir no seu telefone e anotar. Tá bom? Beleza. Com esses rabiscos todos que eu tô fazendo aqui, viu? Aí eu não tenho certeza se tá bonito não, mas não tem problema não, né? Deixa eu ver a hora aqui. 16h54, olha só, cheguei aqui no último slide para falar dos números racionais na reta. Beleza? Reta numérica. É aquela reta que vocês viram lá no sexto ano, que tinha lá o 0, 1, 2, 3, 4, 5, pro infinito, sabe? Aí o ano passado, isso, vocês viram que para a esquerda também tinha reta, né? Ninguém tinha contado para vocês antes, vocês viram ano passado. Então para a esquerda também funciona, é 0, menos 1, menos 2, menos 3, até o infinito. Então fica mais ou menos assim, ó. Aqui no centro, entre aspas, tá? Porque a reta é infinita, então não tem meio. Aqui vai ficar o 0. E a partir do momento que eu coloquei o 0, eu posso colocar o 1 aqui, por exemplo. Posso colocar o 2 aqui. E o espaçamento tem que ser o mesmo, tá? Não pode colocar um de um tamanho e depois colocar o 2 grandão nem pequenininho, não. Tem que ser do mesmo tamanho, tá? E olha, 1, 2, 3, 4, 5, aqui tá o 3, ó. Beleza? E para a esquerda também tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. Menos 1 vai estar aqui. O menos 2 vai estar aqui. E assim por diante. Tá certo? E aí, nessa reta, eu consigo colocar também números racionais. Olha que maravilha. Consigo, tá? Como que eu coloco os números racionais aqui? Usando a mesma ideia que a gente usou para a barrinha de chocolate. Lembra dela? Vai voltar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um inteiro. O inteiro para a gente agora é do 0 até o 1, tá? É um inteiro. Do 1 até o 2 já é o segundo inteiro. Do 2 até o 3 já é o terceiro inteiro. E assim por diante. Tá complicando não, Samuel. Tá fácil, cara. Olha só. Se eu quiser, por exemplo, representar a fração 1 sobre 2, o que eu faço? Eu vou pegar o inteiro e dividir em duas partes. Lá no chocolate a gente não fazia isso. Dividir em duas partes e pegava uma. Aqui é a mesma coisa. Ó. O inteiro está aqui. Do 0 até 1, eu divido aqui ao meio, ó, em duas partes. Então, daqui até aqui é 1 meio. Fica exatamente nesse ponto. Tá certo? E se eu quisesse 3 meios? Vamos fazer o 3 meios, ó. 3 meios. Se 1 meio é aqui, se eu der mais um salto, são 2 meios. Se eu der mais um salto do mesmo tamanho, né? Vou parar aqui, ó. Aqui vai ficar os 3 meios. Beleza? Ah, pessoal, mas eu tenho dificuldade em colocar fração. Se você quiser, você já aprendeu a transformar em número decimal, né? Você vai dividir, por exemplo, 3 por 2. 3 dividido por 2 dá 1, né? 1 vezes 2 é 2, sobra 1. Vou pôr o 0 e a vírgula e continuar, vai dar 5, aqui vai dar 10, sobra 0. Bom, então 3 meios é o mesmo que 1,5. Mas se ele é o mesmo que 1,5, 1,5 o que significa 1,5? Peguei o inteiro e todo e depois peguei a metade. O inteiro todo é do 0 até 1, mas a metade é no meio do caminho do 1 e do 2. Então fica exatamente aqui também onde eu tinha colocado. É óbvio que tinha que ser ali, né? Eu não posso ter dois números valendo a mesma coisa, ocupando posições diferentes na reta. Tanto se ele é fração, quanto se ele for decimal. Se ele vale a mesma coisa, tem que ficar no mesmo local da reta. Aí, pessoal, mas você só foi para a direita, né? Para a esquerda também dá? Também dá. Do mesmo jeito que dá para números inteiros, eu vou com decimais para a esquerda. Eu posso pegar, por exemplo, olha, o menos 2, vamos me coloquei, 2,9. 2,9. Aí eu não vou colocar exato não, tá? Quando tocar a régua aqui não dá para medir. Mas o que é o 2,9 negativo? Andei 1 para a esquerda, menos 1. Andei mais 1 para a esquerda, menos 2. Aí eu não vou chegar no 3, porque senão eu vou estar passando de 3 inteiros. Eu quero só 2,9. Então a gente vai chegar lá, ó, pertinho, tá? Pertinho. Algo assim, ó.
Esse aqui é o menos 2,9. Como é que eu sei exatamente onde é? Eu pego o inteiro, parto em 10 pedacinhos, né? Porque a gente está na casa dos décimos, e pego, desculpa, gente, pego 9. Então vai dar mais ou menos ali mesmo, tá? Menos 2,9. Tranquilo? Deu para pegar? Explica devagar, por favor. Tá rápido, não tá dando para entender. Desculpa, Mariana. Eu falei o seguinte. Bom, foi bom você ter falado, porque senão eu disparo. Já falei com vocês, eu falo muito, tá? Falo muito, se não me der uma advertência aí, eu continuo falando. Mas é isso, tá? Eu disse o seguinte, da mesma forma que a gente marca os naturais e os inteiros na reta, eu também consigo marcar frações. Não fica triste não, porque isso tudo que eu fiz agora, eu vou fazer aqui de novo, ó. Eu quero marcar esses 5 números nessa reta numerada. Que não está numerada ainda, na verdade, né? Então eu vou numerar ela aqui, peraí. Vou colocar. Vamos falar que aqui é o centro, ó. Esse aqui é o 0. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Esse aqui vai ser o. Não, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui vai ser o 1. Tá bom? Vou fazer igual na régua, de 10 em 10. Daqui a pouco eu coloco no grupo para vocês, que não preocupa não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui vai ser o menos 1. Beleza. Ok. Quero marcar o primeiro, olha só, o 1/3. O que significa 1/3? Eu tenho que pegar um inteiro, dividir em 3 partes e pegar uma parte só. Tá certo? Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Esse aqui, do 0 até 1 é um inteiro. Deixa eu trocar a cor. Do 0 até 1 é um inteiro. Eu vou dividir em 3 partes. 3 partes iguais, tá? Não é aleatoriamente, não. Então tá mais ou menos ali em 3 partes, certo? Se eu quero marcar o 1/3, eu vou pegar uma parte só. Andei uma parte, 1/3 vai estar aqui, ó. Beleza? Sem você precisar transformar. Se quiser transformar, beleza. 0,33333. Depois vocês testem aí. E depois eu quero marcar o 1/2. 1/2 é metade. Bom, metade a gente até fez um parecido, né? Metade vai ser exatamente aqui assim, ó. 1/2. Professor, você está colocando 1/2 em cima, 1/3 embaixo. Não importa, tá, gente? Se você quiser colocar tudo embaixo, tudo em cima, não tem nada a ver. O importante é que o meio está lá no centro. É aquele tracinho ali que está marcando onde é que está o meio. Se o número eu coloquei em cima ou o número eu coloquei embaixo, isso não importa. Tá? Menos 5/4. Eu tenho que partir o inteiro em 4 partes e pegar 5, só que para o lado negativo. Vai, como assim? Você vai partir em 4 e pegar 5? Tem jeito? O que vocês acham? Tem jeito de fazer isso? Partir em 4 e pegar 5? Ó, nosso tempo tá acabando, hein, gente? Ó, já até acabou um minuto. Vamos só terminar aqui. Esse aqui é o último slide, tá bom? Senão a gente vai cortar no meio do caminho e vai ficar ruim. Ah, não tem jeito não, Nicole, de partir em 4 e pegar 5. Aí a gente parte 2 vezes, então. Olha só, eu pego esse aqui, olha, vou partir em 4, ó. Partir em 4, tá vendo? Não tem como pegar 5, porque eu só consigo pegar aqui 4, ó. 1, 2, 3, 4. Bom, se eu tenho que pegar 5, eu vou pegar o próximo inteiro e partir também. Tá beleza? Então fica assim, ó. Aqui, aqui e o restante lá pra frente, né? Nem vou precisar partir. Vou precisar só de mais um, não é? Dou mais um salto, então vai ficar aqui assim, ó. Esse carinha aqui é o menos 5/4. Ok? O que está faltando para a gente? 1,5 e o 0,5 negativo. 1,5 em decimal é um pouquinho mais simples a gente enxergar, né? De decimal, 1,5. Eu tenho que caminhar um inteiro, e aí no sentido positivo, tá? O inteiro é aqui assim, ó. O inteiro. E depois eu preciso caminhar mais meio inteiro. Não pode ficar devendo, não. Não deu não, Kerlan? Kerlan, qual foi a sua dúvida? E aqui mais meio, ó. Esse aqui é 1,5. Beleza? Yasmin, Samuel, Kerlan, qual foi a dúvida de vocês? Espero que não seja de tudo, né? Porque nós estamos no final já. Se fosse de tudo. Não entendi como faz os 5/4. Beleza, ótimo. Quando eu pego o inteiro e divido em 4 partes, eu só consigo pegar 4. Certo? Se eu quero pegar 5, vou precisar de um outro inteiro.
vou precisar de um outro inteiro, vou repartir esse outro inteiro e pegar o que falta, né? Então é como se eu tivesse 2 chocolates. Vamos pro chocolate, que chocolate a gente entende, né? Chocolate a gente consegue entender. Veja só. Tô com chocolate. Dividir esse chocolate aqui em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Opa, era 4 partes, né? Deixa eu apagar aqui, peraí. Eu fiz 5 partes, eram só 4. Vai ficar devendo, mas não pode não. Vamos fazer sem dever. Ó, peguei o chocolate, dividi em 4 partes, tá vendo? E preciso pegar 5. Eu não tenho como pegar 5. Então a gente tem que pegar um outro chocolate, partir em 4 de novo e pegar o que falta. Então a gente pega aqui, ó, 1, 2, 3, 4 partes. Para pegar 5, eu preciso ir no outro chocolate. Então esse desenho aqui representa 5 quartos. Beleza? Sempre que faltar, sempre que eu não conseguir pegar o que eu quero, eu tenho que partir de novo para poder ir fazer isso, para poder pegar. Ficou mais fácil agora? Vou dividir depois, preocupa não. E foi isso que eu fiz aqui embaixo, olha. Peguei o inteiro, que vai do 0 até o -1, dividi em 4, ó. 1 parte, 2 partes, 3 quartos, 4 partes. Peguei as 4. E aí no próximo inteiro, que era do -1 até o -2, que está um pouquinho para cá, ó, lá para trás, eu tenho que partir em 4 de novo. Só que aí eu vou pegar só uma parte, porque eu já peguei 4 antes. Certo? Se eu peguei 4, mais uma que falta, aí deu 5. Por isso que eu coloquei aqui o -5 quartos. Menos porque eu estou indo para a esquerda, tá bom? Mais quando eu for para a direita. Bom, e para a gente fechar, falta só o 0,5. E o 0,5, ele vai estar para a esquerda e também vale metade, concordam? Vale metade. Onde é que está metade? Ó, o 1 está aqui, negativo, o 0 está aqui, então a metade está exatamente aqui, ó. Então aqui fica o menos 0,5. Beleza? E aqui, pessoal, aqui a gente acaba essa primeira aula de matemática de vocês comigo, tá bom? E aí eu vou pedir para vocês uma coisinha, ó, tarefa. Resolver os exercícios da apostila 11, tá bom? Clica lá no link, entra na turma de vocês correspondente, faz o cadastrinho lá, coloca o nome, beleza? E resolve. Se tiver alguma dúvida de como acessar a atividade, me manda uma mensagem no privado lá, pega meu número lá no grupo, manda, Davidson, não estou conseguindo acessar a atividade, como é que faço para acessar? Que aí eu faço um videozinho rapidinho, mando para vocês, e aí vocês tentam resolver, tá bom? No mais, espero que tenham gostado dessa primeira aula, tá bom? Coloca um beleza aí quem gostou, quem não gostou, fala assim, não gostei, coloca um não beleza, tá bom? Só para eu ter uma noção de se foi legal ou se não foi, beleza? Um abração para vocês e eu também não estou no grupo. Ô, Doc, então tem que entrar, tá? Manda uma mensagem para Raquel, para Daisy e fala que você não está no grupo, para você poder entrar. Beleza? Um abração para vocês e espero vocês na próxima aula, tá? Vou mandar no grupo lá a próxima aula para vocês poderem participar. Beleza. Valeu. Valeu, Carlos. Obrigado. Tchau, Ludmila. Tchau, Nicolas. Tchau, Sara. Tchau, Elbert. Tchau, Júlia. Comprar seu chocolate, beleza. Tchau, Samuel. Mas eu não gosto de enrolar, não, Samuel. Eu gosto de ir direto ao ponto, é isso aí. Me apresentou, bora trabalhar. Valeu, um abraço, Samuel. Até a próxima. Tchau, Gabi. Gabi XBL. Tchau, tchau. Tchau, Yasmin. Todo mundo vai ganhar quando a gente voltar. Vou dar um chocolate para cada um. Pequeno, tá? Senão eu vou à falência. Tchau, Yasmin. Tchau, Júlia. Tchau, Caio. Falou. Um abraço, Yasmin. Até mais. Até a próxima. Tchau, Mariana. Tchau, Júlia. Kit Kat. Nossa, Kit Kat é caro, gente. Para todo mundo dá não. Hein? Como é que compra Kit Kat para todo mundo dá não? Tchau, Nicole. Até mais. Tchau, Júlia. Isso aí. Vou fechar a gravação aqui para a apresentação. Tchau, Mila. Até mais. Até a próxima. Finalizar a gravação.